Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por assistir os meus vídeos. Louvado seja Deus por deixar seus comentários. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês. Sou grata a Deus pelas vossas vidas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Passando aqui para deixar mais uma mensagem da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, das 5 virtudes de Jó. Louvado seja Deus, 5 virtudes da vida de Jó, para a minha e a sua edificação. Louvado seja Deus. Todos nós conhecemos, a história de Jó, que está no livro de Jó, no seu capítulo 1, versículo 1, onde a palavra do Senhor fala que havia um homem, na terra de Uz, louvado seja Deus, cujo nome era Jó, aleluia, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu vou estar falando de 5 virtudes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, da vida de Jó, que vai edificar muito a minha vida e a sua vida. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A primeira virtude de Jó, louvado seja o nome do Senhor Jesus, foi a sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A primeira virtude, de Jó é a sinceridade. A sinceridade dele diante do Senhor. Todos nós conhecemos a história de Jó. Sabemos que ele sofreu tanto. Foi uma prova de Deus na vida dele. Deus provou ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus também o exaltou. Louvado seja Deus. E a primeira virtude de Jó, deste homem chamado Jó, foi a sinceridade diante do Senhor e diante também daquela sociedade ali que ele vivia, uma sociedade idólatra, uma sociedade adúltera, uma sociedade que vivia na mentira, no pecado, mas Jó, em todo o tempo, Jó ele foi fiel e ele foi sincero. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Jó ele era um homem sincero. A gente vê já no capítulo 1 do seu versículo 1, a gente vê que ele era uma pessoa sincera, louvado seja Deus. E uma pessoa sincera, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus, ela não tem intenção de enganar, louvado seja Deus, a ninguém. É uma pessoa sem disfarce, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela não vive disfarçada, louvado seja Deus, é uma pessoa realmente que ela é sincera, tanto diante de Deus como diante dos homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de 1 Crônicas 29, 17, é dito que o rei Davi, ele agia com sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E Deus, ele se agradou de Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Davi, ele tinha um coração sincero diante do Senhor. Que nós, nesses dias de hoje, possamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sermos sinceros e sinceras diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque quando nós somos sinceros e sinceras diante do Senhor, nós também conseguimos sermos sinceros também diante da sociedade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Filipenses 2,15, o apóstolo Paulo também, ele afirmou, ele afirmou dizendo que devemos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Então, o apóstolo Paulo também, ele foi um homem sincero
diante do Senhor, né? Ele era um homem irrepreensível, louvado seja Deus, ele era um homem inculpável, ele não se sentia culpado por nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele tinha a sua consciência tranquila. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, diante daquela geração que ele vivia, uma geração também corrompida, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas ele era sincero, uma geração corrompida e perversa. E não é diferente nos nossos dias, nós estamos vivendo também dias assim. Os dias atuais de hoje estão assim, uma geração corrompida, uma geração perversa, mas no meio dessa geração corrompida e perversa, há aqueles, louvado seja o nome do Senhor Jesus também, que é sincero. Há muitos servos de Deus e muitos servos do Senhor, sincero, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus no meio dessa geração corrompida. Que o Senhor continue nos abençoando, né? Nos dando graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, um homem e uma mulher de Deus, um servo do Senhor e uma serva de Deus, quando ele é sincero, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando ele é sincero, ele resplandece como astros no mundo o qual nós estamos vivendo. Por onde a gente passa, louvado seja Deus, ou por onde aquele homem e aquela mulher passar, quem olhar vai ver a diferença, vai notar nele e nela que há uma diferença. Quando o profeta Eliseu, ele passava ali, diz a palavra do Senhor que aquela sunamita, ela olhou e logo ela observou e viu que ali era um homem de Deus. Ela chega para o esposo e ela diz assim, né, para o esposo, eu vejo que aquele homem é um santo homem de Deus. E logo ela faz aquele quarto, ela bota aquela cama, aquela mesa, aquele candeeiro, para quando ele passasse ali, ele pudesse descansar na casa dela, né? Então, que privilégio, né? Uma pessoa sincera, uma pessoa temente, um servo verdadeiramente do Senhor, ele, né, tem, porque por onde ele passa, ele vai ser notado que ele é diferente, que ele é uma pessoa direita, ele é uma pessoa digna, uma pessoa reta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e logo o Senhor, ele vai, né, tá movendo ali os corações para estar abençoando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a vida do homem de Deus e a vida da mulher de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque por onde ele passa ou ela passa, brilha como astros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o profeta Eliseu, ele achou graça diante dos olhos, né, do Senhor também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque logo aquela mulher ali, ela vai e ela faz aquele quarto. E é tão linda a história que o esposo dela, ele não diz, não vamos fazer, não. Logo, né, prontamente ele faz, né, ele combina ali com a sua esposa, os dois ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, numa só concordância, e eles fazem aquele quarto ali para o servo do Senhor descansar ali com o seu servo Geazim. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ao entrar naquela casa, quando Eliseu entra ali naquela casa, a bênção do Senhor também entra, porque havia uma esterilidade ali na vida daquela mulher. Aquela mulher, ela era estéril, ela era casada, tinha seu esposo, era bem de vida, mas ela não podia gerar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Havia ali uma barreira, uma esterilidade ali, que ela não podia gerar. O útero dela, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não gerava, não dava vida. E quando Eliseu ele entra ali naquela casa, logo a mão do Senhor, a misericórdia, a graça de Deus entra ali junto com Eliseu, porque a palavra do Senhor diz que aonde nós formos, os sinais do Senhor nos seguirão. Aleluia! Então, se nós cremos no Senhor Jesus, os sinais de Deus vão nos seguir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a bênção do Senhor chegou na casa dessa mulher, da sunamita, e essa maldição foi quebrada. Louvado seja Deus. O profeta profetizou e logo ela concebeu seu filho. E quando a morte chegou para levar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o filho dela,
ela vai atrás do profeta e logo o profeta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, desce daquele monte, aleluia, e quando ele chega ali, a palavra de Deus vem nos dizer que o filho dela volta a viver novamente. Porque todos nós, servos do Senhor e servas de Deus, quando nós recebemos uma bênção, logo também vem um vento contrário. Vem algo para tentar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, roubar a nossa fé, a nossa esperança, deixar a gente desnorteado ou desnorteada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A murmuração, ela tenta logo achar um lugar em nossa vida. A dúvida, ela tenta também achar um lugar. Mas quando nós estamos ligados no Senhor, nós vamos buscar aquele que tudo pode, que é de onde veio a nossa bênção. E ali o Senhor, ele resolve o nosso problema e traz vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para aquela situação. Então, o filho da sunamita, quando ele morre, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela vai atrás do mesmo profeta. E ele está no monte, aleluia. Ele não está no bar, ele não está se prostituindo, ele não está fofocando, ele está no monte se consagrando, buscando ao Senhor, porque é assim que um homem de Deus e uma mulher de Deus vive. Se consagrando a sua vida ao Eterno. Ela vai buscar, e diz a palavra de Deus, que quando Eliseu chega, aquele menino ali, ele tem vida. Geazim, quando Eliseu manda Geazim ir ali na frente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Geazim chega lá naquela casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não acontece nada, porque Geazim era invejoso. Geazim tinha um olho grande, Geazim tinha a língua grande, Geazim ele era invejoso, mas quando Eliseu chega, o milagre acontece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por causa da sinceridade, né, do coração dessa mulher e do coração deste profeta. Então, quando nós somos sinceros, as bênçãos do Senhor, louvado seja Deus, elas vêm sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles também que nós amamos. Por onde nós passamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Senhor, ele vai operando. Louvado seja Deus. Em Hebreus 10, 22, nós vemos também, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, que nós devemos aproximarmos de Deus com sincero coração, para que as nossas orações elas sejam respondidas, né? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus neste homem chamado Jó, né? Tinha estas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 5 virtudes, né? Que é a sinceridade. Louvado seja Deus. A segunda virtude, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. É que Jó, ele tinha um coração reto. Ele era reto. Ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus. Jó era um homem reto. Nós vemos isso também no seu capítulo 1 e no versículo 1. Era uma pessoa reta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que age com integridade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, sem imparcialidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, ele era reto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, era um homem íntegro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E agradou também aos olhos do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então devemos também ser retos. Além de sermos sinceros e sinceros diante de Deus, devemos ser retos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em Jó 31, 6, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor vem dizer que ele era um homem íntegro, ele era um homem íntegro, ele tinha um coração íntegro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele chegou a dizer, louvado seja Deus, esse patriarca chegou a dizer para o Senhor, ele disse, pesa-me em balanças fiéis. O patriarca Jó, ele chegou a dizer ao Senhor, pesa-me em balanças fiéis
e saberá Deus a minha sinceridade. Então Jó, ele chega para o nosso Deus e ele diz: pesa-me em balanças fiéis e saberá a minha sinceridade. Então ele não tinha medo de chegar diante do Senhor, ele não tinha um coração, louvado seja o nome do Senhor Jesus, corrompido, ele não tinha duas faces, ele era uma pessoa sincera, ele era uma pessoa reta, ele era uma pessoa íntegra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus diante do Senhor. Em Hebreus 12, 13, o escritor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sagrado, nos aconselha, dizendo: fazei veredas direitas para os pés. Então, o escritor de Hebreus, das cartas aos Hebreus, ele diz: fazeis veredas direitas para os pés, ou seja, fazeis caminhos direitos para os pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes sejam sarados. Então, irmãos, eu percebo aqui, louvado seja Deus, que uma pessoa que ela não é íntegra, uma pessoa que ela não é sincera, né? Uma pessoa que ela tem os caminhos dela tortuosos, que não dá bom testemunho, ela acaba ferindo as pessoas, ela acaba adoecendo as pessoas. Por quê? Porque é uma pessoa que traz tristeza, é uma pessoa que traz tristeza para os nossos corações, é uma pessoa que traz desgosto, é uma pessoa que não dá bom testemunho, é uma pessoa que escandaliza, tá com a palavra de Deus, aleluia, anda com a Bíblia na mão, mas ela escandaliza. Então é uma pessoa que ela acaba, louvado seja o nome do Senhor Jesus, adoecendo aquelas pessoas que estão perto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por causa da vergonha que causa. Louvado seja Deus, então, que nós possamos, né, louvado seja Deus, nesses dias tão difíceis que nós vivemos, também possamos fazer caminhos direitos para os nossos pés. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Efésios 4, 24, o apóstolo Paulo também ele afirmou, né, dizendo que nós devemos revestir-nos, aleluia, do novo homem, louvado seja Deus, que segundo Deus é criado em verdade, em justiça e santidade. Então, Paulo, aqui em Efésios 4, 24, ele diz que nós devemos nos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Louvado seja Deus. Então, o novo homem, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós somos uma nova mulher, nós somos uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O homem não permanece do mesmo jeito, a mulher também não permanece do mesmo jeito. Somos nova criatura em Deus, aleluia, criado em verdade e em justiça. Louvado seja o nome do Eterno, aleluia, louvado seja Deus. A terceira virtude de Jó, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é que ele era um homem temente a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o homem e a mulher de Deus é temente ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus ele livra do mal, Deus ele guarda, Deus ele quebra a lança, ele corta o laço, ele queima os carros no fogo, ele joga por terra as orações contrárias, as palavras de maldição. Aleluia, nenhuma maldição chega na minha casa nem na sua casa, porque nós estamos guardados, escondidos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Então Jó, ele era um homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, temente a Deus, ele era temente ao Senhor. Ainda está também no primeiro capítulo e no seu primeiro versículo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que capítulo rico, louvado seja Deus, aleluias, ricos, louvado seja Deus, de ensinamentos para a minha e a sua vida. A palavra do Senhor diz assim: quem teme a Deus é uma pessoa que reverencia a Deus e reconhece em todos os seus caminhos. Então Jó, ele era temente, ele reverenciava ao Senhor, aleluia, ele reconhecia quem era a pessoa de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele provou Jó. Satanás, ele chegou um certo dia diante de Deus e ele chega para o Senhor
E ele diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. O Senhor cercou Jó de bens, por isso que ele te adora. De tudo ele tem, né? Ou seja, ele tem riqueza, ele tem uma casa boa, ele tem uma família estruturada, né? Ele dá testemunho na sociedade, toca para ver se ele não vai blasfemar. Porque Satanás ele achava que o homem só podia adorar a Deus se ele tivesse muitos bens, se ele tivesse bem de saúde, se ele tivesse uma família estruturada, se ele tivesse uma casa. Mas Deus, através da vida de Jó, provou para mim e para você que nós podemos servir sim ao Senhor, aleluia, nas lutas, aleluia, nas pelejas, nas provas, ainda que nós não venhamos ter um emprego bom, uma casa boa, ainda que nós venhamos passar por lutas, aleluia, na nossa família, no meio da nossa parentela, na igreja, onde quer que seja, no trabalho, nós podemos sim servir ao Senhor. Nós somos capazes de servir a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando Satanás ele fala assim, o Senhor ele permite, aleluia, que o inimigo tocasse em Jó. O inimigo toca em Jó. O inimigo toca na família, toca nos bens, toca em tudo. Por último, o inimigo toca na saúde dele. Um dia a esposa de Jó olha para Jó e diz assim: aleluia, louvado seja Deus, aleluia, amaldiçoa esse Deus e morre. Tu ainda vai servir esse Deus, amaldiçoa ele e morre. E nem assim Jó pecou. Jó olha para ela e diz: mulher, falas tu como uma louca. Tem pessoas que dizem que Jó chamou a esposa de louca. Jó não chamou a esposa de louca. Jó disse que ela falava como uma louca. Aleluia, louvado seja Deus, porque a prova foi muito grande. A prova foi muito árdua para aquela mulher também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela tinha tudo e agora não tem mais nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Jó, ele não pecou. Jó, ele, no fim da história dele, ele diz que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Aleluia, mas agora ele conhecia porque ele via com os olhos dele. E Deus, ele restaurou a vida de Jó. Então Jó, ele foi um homem temente a Deus. Nós podemos ser temente a Deus. Nós podemos ser temente a Deus, como Jó foi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jó, ele reverenciava a Deus, ele reconhecia em todos os seus caminhos. Aleluia, Jó, ele colocava Deus em primeiro lugar na sua vida. Aleluia, no livro dos Salmos 128, no primeiro, o salmista também escreveu dizendo que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Em Hebreus 12, 28 é dito que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que devemos servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. A quarta virtude da vida de Jó, louvado seja o nome do Senhor Jesus, era que Jó, ele desviava-se do mal. Ainda está no seu capítulo 1 e versículo 1. Quantas coisas nós podemos extrair deste versículo. Ele se desviava do mal, aleluia. Jó, ele era um homem que se desviava do mal. Quem se desvia do mal é uma pessoa que evita e foge de toda a aparência do mal. O Senhor Jesus, né, ele diz, fugir da aparência do mal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Jó 28, 28, o próprio patriarca disse que a verdadeira sabedoria é apartar-se do mal. Então, quer ser sábio, aparte do mal. Quer ser sábia, aparte-se do mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, em Amós. Louvado seja Deus 5,14, no livro do profeta Amós 5,14. O profeta Amós também nos aconselha, ele diz, buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aleluia. Então, quando nós buscamos o bem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós nos afastamos do mal.
e o Senhor, Ele nos abençoa. Em 1 Tessalonicenses 5, 22, o apóstolo Paulo também, né, ele nos exorta dizendo: abastendo-vos de toda a aparência do mal. Então vamos fugir do mal nesses dias de hoje. Vamos fugir do mal. Aleluia, louvado seja Deus. A quinta virtude de Jó era que ele era um homem paciente. Ele foi um homem paciente. Jó era um homem paciente. Na epístola do apóstolo Tiago 5:11, o apóstolo Tiago, ele fala: louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele ficou conhecido na história universal como o próprio emblema da paciência, né? O apóstolo Tiago, ele fala de Jó, que Jó ficou conhecido, né, em toda a história, né, do universo como o próprio emblema da paciência. Uma pessoa paciente é alguém que suporta as provações com resignação e espera com tranquilidade a solução dos seus problemas. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, uma pessoa paciente é alguém que suporta as provações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, com resignação e espera com tranquilidade a solução do seu problema. Em Romanos 5, 3, 4, o apóstolo Paulo afirma que a tribulação produz paciência. Ele falando para os romanos que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, louvado seja Deus, como nós podemos aprender com este primeiro capítulo do livro de Jó, muito edificante para as nossas vidas. No Salmo 40, louvado seja Deus, de número 1, Davi também ele diz, né? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluias! Oh glória! E em Lucas 21, 19, Jesus afirma que na paciência ele possuiu a nossa alma. Palavras do Mestre. Aleluia, louvado seja Deus. Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 21 e 19, o próprio Jesus, ele diz, aleluia, que na paciência ele possui as nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, louvado seja Deus, a história de Jó é uma história muito edificante para a minha vida e a sua vida. E só nesse primeiro capítulo nós podemos, né, extrair muitas coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para o nosso aprendizado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias. Então, esta é a mensagem que eu deixo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para cada um. Louvado seja Deus na noite deste dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se essa mensagem edifica, compartilhe, se inscreva, deixe seu comentário, dê lá o seu gosteizinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que o YouTube veja que a mensagem é boa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a pastora Rejane, para quem não me conhece. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. Amém? E muito obrigada por todos vocês que têm se inscrevido neste canal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.